Amém. Glória a Deus. Sejam todas muito bem-vindas. Boa tarde, meninas. Muito especial estar aqui com vocês. E hoje eu já comecei, quem está começando a ouvir a gravação agora, eu já comecei aqui me emocionando. Eu não sei exatamente ainda o motivo exato, mas o Espírito Santo sabe. Tem algo muito forte. Eu não sei tudo que eu vou falar, porque ele vai fazendo, ele vai falando, então eu não sei tudo que eu vou falar ainda. Mas ele sabe. Então ele já ministrou meu coração algumas coisas, mas eu sei que tem coisas que ele vai falando assim, ó, tipo, sem eu nem ter planejado, né? Então, e é assim que é bom. E é assim que é bom. E eu queria ler aqui com você e para você Romanos 12, a partir do versículo 9. Romanos 12, a partir do versículo 9. E diz assim: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros, com um amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si. Eu paro de vez em quando, vocês sabem, porque eu tô admitindo também quem tá entrando, tá, gente? Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos. Nós, santas. Compartilhem o que vocês têm com os santos. Em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. A gente ouve muito Romanos 12, principalmente quem ouve pregação, palavra, ministração sobre renovação da mente. E ele é a palavra sobre renovação da mente oficial, né? Mas eu queria te convidar a meditar comigo sobre Romanos 12 a partir do 9. Então eu li aqui Romanos 12, do 9 até o 16. Do 9 ao 16. E o Romanos 12 continua, tá? Ele vai até os 21, mas eu li até o 16. 9 ao 16. E eu queria te convidar a pensar numa coisa. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem hospitalidade. Recebam na sua casa aquele que precisa. Não é aquela pessoa super agradável que você ama, sua amiga. É aqueles que precisam. Pratiquem a hospitalidade com quem precisa. E eu não tô pulando, tá, gente? Eu só alguns trechos específicos que eu queria hoje meditar aqui, que a gente meditasse junto. Algo que mexeu muito comigo, esse trecho aqui, Romanos 12, no 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Você entendeu? Tenha a mesma atitude uns para com os outros. Esteja disposta a se associar com as pessoas de posição inferior. Sabe aquela pessoa que não pode te oferecer nada? Sabe aquela pessoa que só você está oferecendo alguma coisa? Só você tem para dar alguma coisa para aquela pessoa? Ou que na sua e na minha arrogância, muitas vezes a gente pensa assim, só eu que tenho para dar para essa pessoa.
Só eu que tenho alguma coisa para dar. Essa pessoa, ela não entende. Ela não sabe nem ler. Então, ela nunca vai me passar um conhecimento. Eu não sei se só eu fui ministrada nessa palavra, mas não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. É isso que a palavra está dizendo. Esteja disposta a se associar com pessoas que não têm nada a te oferecer. A sua visão é que aquela pessoa não tem nada para te oferecer. Sabe aquela influencer que você. Influencer, eu vou falar influencer, tá, gente? Mas aquela pastora, ou aquela blogueira, ou aquela pessoa lá da internet que você vê alguma coisa, a pessoa grava um vídeo lá de 2 minutos e tal, e aí você, uau, glória a Deus! Que maravilhoso isso! Nossa, muito bom! Mas aí, se a Vanessa grava um vídeo de 10 minutos, com a luz da casa dela, com a parede rebocada, você simplesmente não valoriza aquilo ali. Porque você acha que a Vanessa não vai. Você já conhece a Vanessa. Então, o que que a Vanessa tem para te oferecer? Uau, gente. A gente valoriza demais quem está no púlpito. A gente valoriza demais quem está no altar. E não, eu não estou falando que não é para a gente valorizar. Vocês estão entendendo, né? Mas por que que a gente não valoriza quem está do nosso lado? Por que que a gente não valoriza a nossa irmã que está começando um projeto? Por que que a gente não valoriza a nossa filha, a nossa mãe, a, a irmã da igreja, que você acha que você sabe muito mais do que ela, mas ela está começando um projeto. E aí você simplesmente não vai lá. Gente, não é tudo sobre curtir, comentar. Eu tô dando um exemplo de internet, né? Mas sabe, a gente vai lá, curte uma coisa de uma blogueira que acabou de. E eu não estou desmerecendo, por favor, entendam. Que acabou de se converter, você não conhece o coração dela, você não conhece quem ela é, você não conhece o que ela carrega, mas ela entregou, às vezes, uma mensagem que ela ouviu de alguém. E ela tá ali compartilhando uma mensagem que ela ouviu de alguém. E você super valoriza. Uau, glória a Deus, que mulher de Deus. Às vezes ela tá até copiando a mensagem de alguém. Entendam, gente, eu não tô desmerecendo, tá? Tô dando um exemplo aqui. Mas a mensagem da sua amiga que tá começando um projeto. A mensagem da sua irmã da igreja, você nem ouve. Você nem ouve. E eu não estou te acusando. Vocês sabem, né? Eu não estou te acusando. É uma coisa aqui pra gente pensar junto. Tá todo mundo no mesmo bolo aqui. Tá todo mundo no mesmo bolo aqui. Às vezes eu me pego fazendo isso. Eu não tenho costume de seguir pessoas, cantores. Não tenho costume. É, e de vez em quando eu vou lá e deixo de seguir alguém assim. Por que deixo de seguir, gente? Eu tô falando da rede social. Porque muitas vezes é o que a gente está consumindo ali, né? E, e aí, mas eu sigo pastores que, né, abençoam a minha vida, que influenciam, né? Mas sabe, a gente às vezes perde tanto tempo ouvindo algo de uma pastora famosa, conhecida, e aí uma irmã que começou um projeto agora, cheia do Espírito Santo, que carrega coisas preciosas. A gente simplesmente não valoriza. A gente nem ouve, porque a gente já conhece ela. Aí a gente sabe que tudo, a gente acha que tudo que ela fala, a gente já sabe. Às vezes porque ela até anda no mesmo lugar que a gente anda, às vezes ela é da mesma igreja que a gente é. E aí nossa, as mensagens que ela ouve, eu também ouço. O pastor que ela ouve, eu também ouço. Mas vem cá, e o Espírito Santo que ela carrega é o mesmo que eu tenho, mas ela carrega uma mensagem diferente da minha e da sua. Só ela tem. O jeito que ela fala, só ela fala daquele jeito. E os pequenos começos são importantes. Então a gente precisa valorizar. E sabe, às vezes a gente corre para, uau, fulano me chamou para tomar um café.
Uau, a pastora da minha igreja me chamou para tomar um café. Uma pastora me ligou, e às vezes uma pessoa próxima da gente, a gente não valoriza, a gente nunca tem tempo, a gente nunca pode nada. Misericórdia, tenha misericórdia de nós. Deus. Tenha misericórdia de nós. E sabe, quando aqui fala, em Romanos fala, prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprios, aqui não está falando que você não tem que se amar, mas aqui está falando que você precisa dar honra às outras pessoas mais do que você dá a você. E eu não estou inventando, está escrito aqui. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Honre mais as pessoas do que você honra você. Hum, uma coisa que você quer, uma coisa que às vezes você quer muito, e aquela pessoa, só que você quer muito, mas aquela pessoa, ela tá tanto tempo semeando, ela tá tanto tempo plantando coisas, e o que custa você encorajar aquela pessoa que está perto de você, sabe? Você falar para ela, nossa, que lindo que você está fazendo. Que trabalho bonito. Glória a Deus. Dedicar um minuto ali, sabe, do teu tempo declarando alguma coisa sobre ela, sobre a vida dela. Eu me peguei lendo esse texto e sendo muito ministrada por Deus. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se aos outros com amor fraternal. Sabe a palavra sinceridade? Aqui fala, o amor deve ser sincero. A palavra sinceridade, na cultura oriental não. Desculpa, oriental mesmo. Na cultura oriental, muitos anos atrás, né? é, o barro, um vaso, quando ele era quebrado, ele era dado ou vendido de alguma forma mais em conta, e alguém ia lá e esse que era quebrado passava uma cera em volta daquele vaso quebrado. E aquele vaso quebrado, ele parecia funcional, novo, né? Porque passou uma cera em volta e ficou tudo certo. Só que, na verdade, ele estava quebrado. Ele estava quebrado. Era passada uma cera. Sinceridade tem a ver com não ter cera. Não ter cera. Que o carioca fala tudo meio com i. Não ter cera, não é cera. Não ter cera. Então, quando a Bíblia fala que a gente deve amar o amor deve ser sincero, é, o amor deve ser sem cera, sem máscara, sem filtro. É isso que a Bíblia está dizendo. O amor deve ser sem máscara, sem filtro. Ah, eu amo você. Ah, eu amo sua vida. Mas por trás você está falando mal. Ah, eu amo sua vida. Mas você não tem coragem de encorajar aquela pessoa no projeto novo que ela começou. Ela começou a vender é, lingerie. Ela começou a vender Avon. Ela começou a gravar vídeo na internet. Ela começou a escrever um livro. Ela assumiu um ministério novo na igreja, um cargo novo. Ela foi promovida no trabalho. Não importa o que a pessoa esteja fazendo. Ela começou algo novo. A gente pode encorajar. As pessoas podem ser encorajadas, às vezes, com uma simples frase. Você já fez alguma coisa que aí alguém veio e falou assim: Uau, que lindo! Eu nunca ouvi ninguém falando desse jeito. E você foi encorajada? Não é que assim você ficou se sentindo, mas você foi encorajada a permanecer, a continuar. Não que a gente deva continuar ou não com um elogio das pessoas, porque a gente cai da mesma forma. Crítica e elogio, quando vem de alguém, a gente está esperando alguma coisa de alguém, a gente pode cair da mesma forma, com elogio e com a crítica. E não é ser falso, ser hipócrita. Nossa, tá horrível e eu vou dizer que tá bom.
Não é encorajar. Glória a Deus pelo teu passo de fé. Glória a Deus por aquilo que você está fazendo. Glória a Deus, sabe? Coisa simples, gente. Não precisa você comprar um super presente para a pessoa para encorajar. Não precisa de dinheiro para você encorajar alguém. É com uma palavra, é com uma mensagem, é com um áudio, com um abraço falando: Nossa, você tá tão linda, seu cabelo tá tão lindo. Eu não sei, mas eu não sei qual o problema. Mas nós, mulheres, temos uma dificuldade de elogiar umas às outras, né? De falar: Nossa, como ficou lindo esse teu cabelo. Nossa, como esse seu sapato é bonito. Porque a gente acha que se a gente falar, parece que a outra pessoa, que a mulher vai achar que a gente está invejando. Por que, gente? Por que que a gente não pode falar que o sapato dela é bonito? Por que que a gente não pode falar que o cabelo dela tá bonito? Tô dando exemplos, vocês estão entendendo, né? Pode aplicar isso para qualquer coisa da nossa vida. E eu recebo, a Vanessa tá falando aqui, eu falo mesmo, falo, você é linda. E eu já recebi vários assim da Vanessa. Glória a Deus pela sua vida, Vanessa. Aqui tem muitas mulheres que fazem isso. Muitas mulheres que fazem isso. Muitas mulheres. Eu tô falando muitas porque eu não conheço todas, né? Algumas eu conheço. Então, glória a Deus, porque a gente às vezes precisa, às vezes a gente tá num dia tão xoxinha, né? A gente tá num dia xoxinho, assim, né? De se sentir assim. Ai, eu tô me sentindo a pior pessoa para fazer isso aqui. E como eu falei, a gente não pode depender de elogios e críticas. Mas é tão bom quando alguém fala assim: Nossa, é tão importante isso que você falou. Nossa, é tão lindo isso que você desenhou. Nossa, é tão. Sabe, quando alguém encoraja você. E aqui, quando eu li aqui no 13, no versículo 13, que eu li, é, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Eu vou interpretar. Aí eu tô falando, não é o que está dizendo exatamente aqui, né? Mas eu vou trazer para várias ideias em relação a compartilhar o que vocês têm com os santos, em suas necessidades. Compartilhar o que vocês têm com os santos, um exemplo, a Alexandra está precisando de uma coisa, alguma coisa, um recurso financeiro. Eu vou compartilhar a necessidade dela, eu vou compartilhar o que eu tenho com ela. Mas é também eu poder compartilhar de alguma forma aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou passando. E às vezes você está acostumado nós estamos acostumados a ouvir o final do testemunho, a benção. Mas sabe o processo? Sabe o que acontece entre uma conferência e outra? O que acontece entre um retiro e outro retiro? O que acontece entre uma palavra de domingo do pastor bombástica e o outro domingo bombástico? Esse é o processo. Esse é o nosso processo. E nesse processo nós precisamos compartilhar e ser encorajadas, ser edificadas pelos santos, pelas santas que estão aqui. Então, às vezes a gente precisa compartilhar e a gente também precisa ser aquela que faz, sabe? E que dá. Ela compartilhou. Eu vou parar agora um minutinho e vou orar. Vou orar para ela. Gente, eu não consigo fazer isso o tempo todo. E eu não consigo fazer isso o tempo todo. Parece assim, ó, que eu sou uma pessoa super ocupada, que minha agenda está lotada. Não, não tô falando isso, gente, mas eu realmente recebo muita mensagem no meu celular e às vezes eu me perco nas mensagens. Quem me conhece um pouquinho mais de perto sabe. Às vezes, muitas vezes, eu me perco nas mensagens. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Se você já recebeu um áudio de ligação, ou um áudio, desculpa, um áudio de uma oração, pensa. Se você já recebeu isso e você se sentiu melhor, você se sentiu melhor com uma oração de alguém? Alguém tirar um minutinho que seja, sabe assim, não precisa ser uma oração de 10 minutos, um minutinho.
Nossa, eu quero declarar sobre essa sua dor. Eu vi que você compartilhou que você está sentindo uma dor hoje. Eu vi que você está angustiada. Eu vi que você está sentindo assim. Gente, é tão bom. É tão bom. Eu aprendi no Ministério de Mulheres que eu fiz parte uns anos atrás. E a líder, ela encorajava a gente. Eu era uma das líderes desse grupo e ela falava assim, gente, ela mandava mensagem no grupo das líderes, gente, fulana hoje não tá muito bem, vamos encher ela de carinho? E aí a gente gravava áudios, às vezes sem ela saber, a gente gravava várias mulheres, começavam a encharcar ela de amor, mandando vários áudios, cada uma mandava um áudio com uma oração, sabe, com uma palavra, com um louvor que seja. E isso nos fortalece. Isso é simples, gente. Isso é muito simples, né? Uma oração de 2 minutinhos, 3 minutinhos. É muito simples. Mas às vezes muda o dia daquela pessoa. E eu queria encerrar bem mais curtinho hoje, para que quem quiser compartilhar, quem quiser falar alguma coisa, para que você fique à vontade. Mas eu queria encerrar dizendo isso. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Vou falar na minha linguagem. A gente precisa parar de se achar superior a alguém e se conectar com pessoas que a gente olha e pensa, essa pessoa não tem nada para me oferecer. A gente precisa parar de olhar com interesse. O que que essa pessoa pode me oferecer? E não que você pense isso. Provavelmente eu e você não pensamos isso de forma consciente, mas inconscientemente a gente sempre quer se conectar e se disponibilizar para as pessoas que têm alguma coisa para nos oferecer. Sabe, aquelas pessoas que não têm nada para nos oferecer, a gente deixa de lado. E por que a gente é maior que essa pessoa? Por que a gente é maior que essa pessoa? No que a gente é maior? Né? É, gente, eu vou dizer assim, agora realmente é para finalizar, tá? Eu falei que era para finalizar, é para finalizar. Mas esses dias eu vi um neurocientista falando uma coisa. Ele não é crente, gente, mas ele estava falando uma coisa. Quem está aqui ouvindo já há algumas semanas, a gente está falando sobre ego há muito tempo. Ego, ego, ego. O nosso ego tá apanhando. E ele estava falando uma coisa que eu fiquei assim muito chocada. Eu falei, gente, ele não é crente. Por isso que eu falo, a Bíblia tem resposta realmente para tudo, né? Ele estava falando que as neuroses e as psicoses, que são doenças do psique, né? São, são todas enraizadas no orgulho. E quando você trata o ego, você resolve neuroses e psicoses. Isso explodiu a minha cabeça. Eu não sei nem o nome de todas as neuroses e psicoses, eu não sei se tem alguma psicóloga aqui agora, mas neuroses e psicoses estão enraizadas no orgulho. Não foi um crente que falou, foi um neurocientista que falou com comprovação científica. Ele falou isso em estudos que ele fez. E são resolvidas ao tratar o ego. Meu Deus, gente. Tipo, a minha cabeça explodiu realmente quando ele falou isso, quando eu ouvi isso. Vou dar um exemplo de alguma neurose, psicose aqui. Borderline. Se alguém lembrar de mais alguma, agora eu não tô lembrando de mais nenhuma. Se alguém lembrar de mais alguma aí, pode falar. Neuroses e psicoses. Esqueci completamente. Só me veio borderline na cabeça agora. Enfim, ele teve alguma que ele falou assim: essa aqui não tem cura. Aí eu falei assim: eu conheço alguém que tem cura pra isso. Aí ele falou: essa aqui não tem cura. E a gente conhece. Quem é que tem cura pra todas as neuroses e psicoses e tudo mais? Então, sabe o nosso ego inflado? Tá enraizado no orgulho.
E quando a gente acha que tem alguém que é inferior a gente, fobias, obrigada, Dani, fobias, esquizofrenia, isso. Tudo isso, gente, olha o peso é, dessas doenças, paranoias, isso. Várias paranoias, são vários sintomas que as pessoas vão sentindo e todos estão enraizados no orgulho. E quando a gente começa a achar que a gente às vezes não coloca pra fora, né? Tô fazendo assim porque não exterioriza isso, né? A gente não coloca pra fora, mas a gente acha de alguma forma que a gente é superior a alguém. Inconscientemente a gente acha isso e acaba não estendendo a mão pra quem a gente acha inferior a gente. Quem tá gritando é o orgulho. E como se trata isso? Tratando o ego. O nosso ego precisa morrer. Quando a gente recebe Jesus, o nosso ego precisa morrer. Ana, mas eu já recebi Jesus há 30 anos. Então já não tem mais isso. Desculpa, mas desculpa te dizer, mas você tem ainda. Eu tenho, você tem. Porque se você não tivesse, você tava quase uma santa. Tava 100% perfeita. Porque o nosso ego, quando a gente sabe essas coisinhas que a gente tem assim, essas situações que a gente acaba vendo assim, nossa, meu Deus, que o Espírito Santo mostra, nossa, por que que eu fui tão egoísta nisso? Por que que eu tô com inveja dessa situação? Eu tô sentindo, eu percebi uma arrogância que o Espírito Santo nos mostra, essas coisas. Tudo isso vão causando em nós enfermidade, enfermidade. E isso é muito profundo, é muito profundo. Vão causando enfermidades, assim, que vão para, às vezes até para nossa pele, né? Doenças psicossomáticas. Vão até para nossa pele. Sabe aquelas coisas que ninguém descobre, né? E eu queria só te encorajar a perguntar ao Espírito Santo, realmente. Espírito Santo, onde é que eu preciso, onde é que eu preciso, o que que é que eu preciso, na verdade, o que que é que eu preciso renunciar, matar, perder, e o que que é que eu preciso de ti, que característica sua que eu preciso receber, que está me distanciando tanto daquilo que eu preciso ser, daquilo que você me criou para ser. Eu quero ser mais parecida contigo. Eu quero amar e honrar as pessoas sem cera, sem máscara. Eu quero amar com amor sincero. Quando Paulo diz o amor deve ser sincero, ele estava querendo dizer o amor deve ser sincera, como eu falei. O amor deve ser sem máscara. Deus, nós queremos amar sem máscaras. Nós queremos honrar todas as pessoas. A Bíblia fala de honrar a autoridade, sim, mas vocês entenderam que aqui em Romanos 12 fala de honrar aos outros mais do que a si mesmo? Todas as pessoas devem ser honradas. Não são as pessoas somente que estão acima de nós. Todas as pessoas devem ser honradas. Eu devo honra às pessoas. Eu devo honrar. E como eu honro as pessoas? Como eu posso honrar alguém? Amando sem máscara. O que é que a Cláudia precisa hoje? A Cláudia hoje precisa de uma oração. O que é que a Alexandra precisa hoje? Ah, ela precisa de um abraço. O que é que a Dani precisa hoje? Eu quero ser Jesus aqui na Terra para Dani, para Vanessa, para Kathleen. Eu quero ser Jesus. Nós precisamos querer ser Jesus o tempo todo para as pessoas. É isso, é honrar as pessoas. Como eu falei que eu estava finalizando, né? E é isso mesmo, gente. Eu vou encerrar aqui a gravação e agora